Olá, bom dia, amigos e amigas do canal. Dica de hoje: meu nome é Daniel Nigri. Hoje é dia 26 de junho de 2017, uma segunda-feira, e vamos começar mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos fazer a atualização da carteira, vamos ver como ela andou nesse último mês, vamos ver se as entradas das ações que nós fizemos aí em maio, que eram ações mais conservadoras, se elas andaram bem ou não. Então nós vamos falar sobre a carteira de junho. Já começando o vídeo de hoje, eu sou obrigado a falar que a gente vai incluir uma nova ação que, na minha opinião, está muito descontada. Eu cheguei a fazer um artigo mostrando os setores que mais estavam descontados e a gente chegou lá no setor de construção e no setor de bancos. Só que o que acontece? O setor de construção ele ainda pode ter alguns problemas aí, se a taxa de juros longos, né, do Brasil lá para frente não caírem tanto, mas o de bancos até existe uma ou outra problemática aí, um ou outro problema que eles possam ter aí questões que possam trazer esses lucros para baixo em termos de provisões e tudo. Existem rumores aí que, por exemplo, uma JBS poderia pedir uma recuperação judicial, existem rumores de alguns dos bancos estarem envolvidos aí na Lava Jato, mas por enquanto são tudo rumores. O que a gente tem por enquanto, nesse banco aqui, ABCB4, que é o Banco ABC Brasil, a gente vai falar aí a metade inicial do vídeo sobre ele, é o seguinte, ele tem essa curva de lucros aqui nos últimos, isso aí no anualizado, e trimestralmente a gente vê que desde que ele abriu o capital na bolsa em 2007, ele nunca teve prejuízo em nenhum trimestre, tá? Para melhorar as coisas, ele sempre declara juros sobre capital próprio exatamente nessa última semana de junho. Como eu estou gravando aqui no domingo de noite, eu espero que ele não declare FIC-X na própria segunda-feira, tá? Que o vídeo vai segunda de noite ao ar, tá? Eu espero que isso aconteça pelo menos por terça para frente. Então, eu peguei aqui alguns dados do Banco ABC Brasil e a gente vai falar sobre alguns deles. Eu já cheguei a ver aqui alguma coisa. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre histórico e sobre a composição acionária e tudo. O ABC significa Arab Bank Corporation e ele entrou no mercado brasileiro em 1989, começando uma operação junto com o grupo Roberto Marinho no Banco ABC Roma. E aí, em 1997, o Arab Banking Corporation compra essas ações do grupo Roberto Marinho e o banco muda para o nome ABC Brasil. Em 2005, ele inicia as atividades no segmento de empresas de médio porte. Hoje, ele atua exclusivamente com empréstimos para empresas grandes, tá? Que eles chamam aqui de corporate e large corporate. Empresas que arrecadam mais de 100 milhões, tem faturamento maior do que 100 milhões de reais anuais. Em 2007, ela abre o capital na bolsa e ela está aqui até 2017. Para vocês terem uma ideia, ela é uma empresa que não tem ação na bolsa ordinária, ela só tem ação preferencial na bolsa. A gente vê aqui que o free float dela é 33,6% do capital total, mas o capital votante está só no Banco ABC e nos administradores e conselho. Tá? Se a gente entrar aqui e a gente pegar o estatuto da empresa, existem algumas proteções, porque ela está no novo mercado, não no novo mercado total, mas ela está no nível 2. Vamos ver aqui se abre. Mas enquanto aqui não abre, a gente vai vendo algumas outras coisas interessantes da empresa.
tá? A gente vê aqui, por exemplo, que ela tem um rating igual ao soberano do Brasil, ó, rating global BA2 igual ao soberano, rating global igual ao soberano, rating global igual ao soberano, a rating locais muito altos, até por causa dos retornos que a gente mostrou. Aqui a gente fala da captação, 26% é captado no mercado externo, 61% no mercado interno, 9% no BNDES. Quer dizer, quando uma pessoa compra, por exemplo, um CDB do Banco ABC Brasil, ele está gerando captação para a empresa. Ó, aqui abriu o estatuto para a gente ver. E aqui no parágrafo 5º, tá, a gente fala aqui sobre as ações preferenciais, quando emitidas, conferirão a seus titulares as seguintes preferências e vantagens: prioridade no reembolso de capital sem prêmio no caso de liquidação do banco e o direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações em decorrência de alienação de controle do banco ao mesmo preço e nas mesmas condições ofertadas ao acionista controlador alienante. Então, a ABCB4 vai garantir, em caso de OPA, o mesmo valor do que o controlador vai receber na ABCB3. Se tiver uma liquidação do banco, um problema qualquer e ela tiver uma liquidação, as ações preferenciais elas vão ter prioridade no reembolso, mas aí vão receber apenas o valor do capital. Tá? Então é importante a gente dar uma olhada aqui em algumas questões. Por exemplo, o capital na empresa que está aqui. Vamos ver aqui os destaques financeiros. Se a gente tem aqui o patrimônio líquido da empresa, não. Então a gente volta aqui e eu vou abrir por ITR mesmo. E vocês vão ver aqui que o capital da empresa, tá, eu só estou abrindo para mostrar para vocês, para ninguém achar que eu estou inventando valores, está em torno aí de 2 bilhões e 200 milhões e hoje o valor da empresa é em torno de 3 bilhões. Então, mesmo sendo uma ação preferencial, o risco aí é 800 milhões que pode acabar perdendo, tá? Mas eu acho que a gente está pegando aqui uma empresa que tem um retorno de 15% ao ano e uma empresa que está operando em cima do valor patrimonial dela, tá? Preço valor patrimonial de 1 para 1. Então, quer dizer, eu acho que vale muito a pena a gente pegar 15% a 1 para 1, né? Sem ágio nenhum. E aqui tem uma outra questão também interessante, que são as receitas de serviço que a gente vê que estão em alta. Tá? Você vê que quarto trimestre de 2015, por exemplo, era 41 milhões, ou 36 milhões, já está em 54 milhões. Aqui as receitas de serviço, garantias prestadas, mais tarifas, mais FIIs de mercado. Na verdade, seria a soma de todas elas. Então, aqui a receita de prestação de serviço, 76 milhões contra 56 milhões no ano anterior. A gente vê que isso está em alta, inclusive o percentual em relação ao total aumenta também. Então, é uma nova forma da gente ver isso. Tá? E aí vão perguntar assim, e a questão da JBS lá? Aí o que a gente tem aqui? O principal devedor do banco é 715 milhões. Isso dá 3,38% da carteira. Eu até cheguei a perguntar para lá, mas eles ainda não responderam. Também perguntei sexta-noite. E o que acontece? Com certeza não é a JBS. Tá? Isso eu posso garantir porque aqui a gente tem que a indústria alimentícia e farmacêutica é só 2% da carteira de crédito expandida. E o principal devedor tem 3,38% da carteira. Então não é a JBS, ok? A gente tem aqui o patrimônio líquido, ó, capital social, como eu falei, 2,2 bilhões.
A gente tem aqui o patrimônio líquido de 3 bilhões. Se a gente pegar lá no estatuto da empresa, a gente vai ver que hoje ela tem 189 milhões de ações. E se a gente pegar esses 3 mil e dividir aqui por 189, a gente tem R$ 15,87, tá? Aproximadamente, que é exatamente o valor que ela está hoje, mais ou menos, está em 16,20. Tá? Então ela está, como a gente chama, 1 para 1. Tá, ó, na verdade é 3,031, talvez se eu até ajustar isso dê o valor certo. Deixa eu só ver se aqui é controladora ou é o consolidado. É, exatamente isso, gente. Tá? Então, o que acontece? Eu estou incluindo esse Banco ABC na carteira. E agora a gente vai ver como ela ficou. Porque ainda tem uma outra questão aqui. A carteira em si, ela não andou bem esse mês. Por quê? Porque a Copel acabou caindo muito. Ela caiu de 21,10 para 18,60. Ela que começou representando aí 15% do total, ela já está em 10. Eu não pretendo aumentar a posição nela, porque ela piorou muito desde novembro. A dívida dela aumentou muito, a ingerência política aumentou muito do controlador e ela é uma empresa que agora está rateando mais, tá? Ela está inclusive sob observação. A própria Itaúsa, que é uma das empresas que eu mais gosto na bolsa, também teve uma queda aqui expressiva. A bolsa caiu um pouco, caiu de 61.300 para 61.000, teve uma queda aí de 0,41%, mas a gente vê que as quedas das ações foram maiores, até porque, como eu esperava aí uma recuperação da economia mais forte e tudo, eu acabei sendo pego aqui em termos de bancos e aqui na direcional em termos de construtoras. Agora, eu tentei corrigir um pouco no último mês, colocando Klabin e Sabesp. A gente vê aqui que Klabin teve uma queda pequena de 2,86 para 2,84. A Sabesp, sim, ela rendeu o que a gente esperava aí, subindo de 27,59 para 30,94. A própria Alupar, que é de energia elétrica, também subiu bem, de 16,70 para 17,65. E aí eu escrevi um outro artigo também mostrando que o pré-fixado mais longo de 2023 ainda não tinha voltado para os valores anteriores ao circuit breaker. Na verdade, estavam muito distantes. Eles eram 9,90% e agora estão em 10,65%, 10,62%. Então, eu estou vendo mais condição do pré-2023 valorizar aí nos próximos 6 meses, até do que o IPCA 2045. Então, eu estou incluindo ele na carteira também. Meses que a gente não tem um retorno bom e que a bolsa caiu, eu tento fazer um aporte maior, tá, gente? Então, esse aporte desse mês aqui está bem maior. Nenhum dividendo novo apareceu aí no mês. Os dividendos programados continuam sendo os mesmos. Não recebeu nenhum dividendo esse mês também. Tá? E a gente teve aí uma queda, rentabilidade de menos 1,02%. E a rentabilidade acumulada agora foi para 5,19% e a do Ibovespa menos 2,46% desde que a gente começou. É importante a gente falar que o cenário deu uma modificada. Eu estou agora forçando para a gente aumentar aqui embaixo na renda fixa, ok? Eu quero voltar para aquele patamar anterior de 70-30 que eu estava deixando solto antes. Tá? É possível aqui que no mês que vem eu faça novos aportes em renda fixa, a não ser que isso mude.
E aí, para calcular o risco da carteira, eu tenho e essa planilha aqui, essa aqui que vocês estão vendo, tá? Vocês vão poder baixar gratuitamente. Tá lá no site, vão poder baixar gratuitamente. Aí eu tenho uma carteira, eu tenho uma planilha aqui que é de risco. E eu tenho aqui o risco das minhas ações. Eu só excluí aqui a Saraiva, que ela tem um percentual muito pequeno, e que ela acabou que, como ela é uma turnaround, em um momento que a economia está rateando também, ela fica meio aí também sob observação, eu tirei ela, coloquei aqui o percentual de cada uma das outras para dar 100%, e a gente chega num beta aqui de 1,08, quer dizer, a minha carteira ainda está com risco maior do que o da Bolsa. Ainda está voltada para uma alta da bolsa, não está voltada para uma queda da bolsa. Eu também fiz uma outra modificação. Se vocês pegarem aqui, vocês vão ver que eu tenho dados agora desde 2015 e eu botei eles semanalmente. Por que que eu fiz dessa forma? Porque o circuit breaker iria fazer com que as ações parecessem mais com mais risco do que elas realmente têm. Então eu fiz essa alteração para a gente pegar 2 anos para trás e de forma semanal. Então a gente tem aqui a correlação das ações, ó, 0,62, 0,64. Eu acho que vocês já viram em outros vídeos eu falando que 1 é uma correlação perfeita, quer dizer, se a bolsa subir 1%, a ação sobe 1%, e menos 1 seria a correlação inversa, né? Quando a bolsa sobe, a empresa cai. E aqui a gente está vendo empresas ó, com 62% de correlação, 64%, ó, 52%, 56%, 61%, Itaúsa 86%, muito correlacionada com a Bolsa, Sabesp 51%, a Klabin, que é uma empresa que sobe muito com dólar, só 19%. Por isso que eu coloquei a Klabin, vocês veem que as duas que têm menor correlação são as duas que eu botei mês passado. Porque se a bolsa caísse, que era o que a gente imaginava aí no mês passado, essas duas ações iriam salvar. Você vê que as duas também têm betas mais baixos, junto com a Alupar, que também é de energia elétrica. Tá? São empresas de utilities, que a gente chama, então a gente usa essas ações que são defensivas em momentos mais complicados aí. Eu, esse mês, em vez de investir nas defensivas, eu preferi investir no ABCB porque ele está muito descontado. Só e único exclusivamente por causa disso. Tá? E aqui eu tenho também as opções de menor risco, que seria essa opção aqui. Eu teria que tirar a Vale, Direcional e o próprio Banco ABC, se eu não quisesse correr risco e focar muito em Klabin, Itaúsa e Sabesp, principalmente. Maior risco-retorno já seria uma outra carteira, que o Solver deu, que seria Klabin e Itaúsa também, e aí depois seria a Alupar, a terceira. Tá? Você vê aqui que a relação risco-retorno dessa é 4,21, aqui é 4,19. São carteiras muito parecidas. Para você ter o maior risco-retorno, você só apimenta um pouquinho a carteira de menor risco. Você não tem que correr riscos desnecessários, como as pessoas imaginam. Tá? E eu acho que é isso que eu tinha para falar aqui, tá? Em termos de risco. O que que acontece? Essa carteira aqui de risco e retorno, eu também vou colocar lá no site, mas aí eu vou colocar à venda ela por aquele preço que vocês sabem, e eu vou voltar a fazer daquela forma que eu sempre fazia antes. A pessoa que quiser me mandar 6 ativos para eu fazer esses cálculos aqui, e eu vou botar no semanal também,
tá? A pessoa pode me mandar o e-mail e tem lá também, aí são R$ 90 para fazer esse estudo de qual seria o menor risco, maior risco retorno e a proporção que a pessoa tem, quanto que ela está correndo de risco para o retorno esperado. Tá? Eu esqueci só de falar uma coisa aqui. Vocês veem que o retorno esperado aqui da minha proporção é um pouco maior, ó, 13,19% contra 12,22% do menor risco. Só que aqui eu tenho um desvio padrão de 2,91%, que é inclusive abaixo do desvio da bolsa, e na minha proporção é 3,80%, que é acima do desvio da bolsa. Então eu estou correndo um risco maior aí do que o próprio Ibovespa. E eu corro esse risco maior porque eu ainda me considero novo, ainda tenho muito chão pela frente aí na bolsa, então eu acho que vale a pena correr esse risco maior, que eu não recomendaria, por exemplo, para uma pessoa que só quer investir mais 3, 4 ou 5 anos na bolsa, tá? Enfim, gente, eu queria agradecer aí a todos. Muito obrigado por terem assistido o canal. Espero que tenha sido de grande ajuda, de grande valia para a gente entender esse momento. Como eu tenho falado muito no grupo de apoiadores, eu estou muito mais focado em aumentar a posição em renda fixa. E quando eu entro em ações, é apenas em grandes oportunidades como esse Banco ABC, que é muito lucrativo e caiu lá da faixa de 19, R$ 20 para 16, tá? Na sexta-feira, inclusive, chegou a operar lá no 15,70, 15,80, pode ser que volte para essa faixa. Tá? Então, lá no canal, lá no site dicadehoje7.com tem um artigo novo. Na parte de planilhas vai ter esse vídeo aqui com as planilhas para serem vendidas. Tá? Queria agradecer aí a todos. Muito obrigado por estarem assistindo. Bons negócios e boa noite. Tchau, tchau. Abraços.